o embalo da Flipo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, Porto de Galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. O embalo da Flipo, fogo da vida, exalta merecida, expressão cultural, Porto de Galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. Bem, gente amiga da Flip, estamos aqui em mais uma mesa, né, para debatermos sobre festas literárias, seus problemas e suas virtudes e como caminhamos. Para debater, temos aqui nosso querido amigo David Almeida, que é o produtor cultural, além de ser ator, diretor, teatro, né, autor, né, escritor. David é multi, né? Ele produz a Festa Literária de Morena, a Felicidade, que teve esse ano sua sexta edição. Também temos aqui como convidado o nosso grande Estélio Mendes, que é o coordenador e produtor, criador, entre outros, da FLIC, da Festa Literária de Campina Grande. E o nosso querido Alexandre Santos, que é o produtor cultural, né? Escritor, romancista de primeira, inclusive premiado, que produz a Flipo, que abraça literalmente essa discussão sobre festas literárias, ou feiras literárias, como que. Eu queria, primeiro, parabenizar e dar os boas tardes ao pessoal. Pode falar, quem quiser começar, meta bronca. Bom, eu vou começar, e vou começar dando as boas, falando do meu orgulho de participar de uma mesa com o Deito Almeida e com o Estélio Mendes, e esta mesa coordenada por Rogério Generoso. Para mim é muito gratificante, especialmente porque essa mesa está ocorrendo no âmbito de uma Flipo. E a Flipo, como vocês sabem, essa Flipo 2022, ela é a 10ª edição de uma Flipo. E a Flipo, ela é interessante, viu, Délio, Estélio? Nós começamos com uma proposta de ser uma festa literária, e hoje em dia ela já não é mais uma festa literária. Começamos com o propósito de fazer uma festa em Porto de Galinhas, e hoje ela não é mais em Porto de Galinhas. E isso tem uma coisa interessante, e talvez mereça que a gente comente um pouquinho, 1 minuto, 2. Em 2013, nós começamos com a Festa Literária Internacional do Ipojuca. Então, o nome dizia muita coisa. Primeiro, uma festa, não é uma feira, não era um congresso, era uma festa, e a festa tem que ser marcada por alegria, tem que ser marcada por, enfim, uma festa. Depois, uma festa literária. Se é literária, tem que ser uma festa no âmbito da linguagem literatura, né? Uma festa artística que o âmbito da literatura. Depois, uma festa internacional, ou seja, com a presença de palestrantes e de pessoas participantes de caráter nacional e internacional. E, finalmente, uma festa do Ipojuca. De fato, as primeiras edições ocorriam em Porto de Galinhas, que é uma praia do litoral sul de Pernambuco, para aqueles que não são pernambucanos, é um dos destinos turísticos mais charmosos do país. Enfim, e isso ocorreu, acho que por 1 ou 2 vezes, né? Devo dizer que, desde a primeira edição, nós tínhamos como produtor executivo o Rogério Generoso, que é quem dá um suporte muito grande à festa, uma presença marcante, uma presença que dá substância pela experiência, pela sensibilidade, pelo conhecimento, pelo relacionamento. E o fato é que, pouco depois, aquilo que era uma festa literária, ela assumiu áreas culturais e incorporou novas linguagens artísticas. E o fato é que a festa continua a ser realizada em Porto de Galinhas, mas já com espaços para música, para as artes plásticas, para a dramaturgia, enfim, ele foi crescendo, até que em 2018, me parece, nós já estávamos com 18 palcos, né? Nós tínhamos o Congresso Literário, nós tínhamos um Congresso Mundial de Engenheiros e Escritores,
nós tínhamos o Encontro Pernambucano de Escritores, nós tínhamos o espaço Outros Olhares, que admitia palestras sobre reiki, sobre, enfim, uma coisa assim, do outro olhar, aquela coisa que tem aqui no meio da testa, que não sabe exatamente como é que é, mas tinha lá. Nós tínhamos um festival de música, o Fest Flipo, nós tínhamos o Arte Flipo, que era para... Enfim, eram muitas festas, muitas coisas. E em 2019, a gente já sentindo uma dificuldade muito grande, que todos nós vamos comentar daqui a pouco, nós passamos a ter dificuldade em realizar em Porto de Galinhas, né? O Poder Municipal de Porto de Galinhas, lá de Pojuca, talvez não compreendeu muito bem a importância da Flipo, não deu o apoio que precisava, e o fato é que nós aplicamos a liberdade poética para a própria Flipo. Então, do mesmo jeito que o Rock in Rio terminou sendo realizado em Madrid, em Lisboa, enfim, em todo canto, a nossa festa de 2018 ela foi realizada no Recife. Então, realizamos, naturalmente, uma expressão menor, né, uma dimensão menor, uma coisa mais condensada. Nós fizemos a Flip 2018 na sede da UBE, na Casa Rosada, lá em Casa Forte. E quando veio a pandemia, em 2020, nós imaginávamos que a gente não fosse realizar a Flipo. E aí nós criamos o canal Arte Agora, que é exatamente o canal que hoje veicula a nossa programação da Flipo. Mas fizemos. Então, de 2019, 2020, 2021, não, desculpe, 20, 21 e 22, nós não temos mais a Flipo presencial. Nós temos a Flipo digital, e esse ano vai ser somente um único dia, que é o dia 17, que é exatamente hoje que nós estamos realizando essa nossa mesa. Naturalmente, com as nossas, toda festa nossa tem um tema, e o tema desse ano é Vem Aí um Novo Tempo, uma marca, e nós esperamos que esse novo tempo comece em 2023, por todas as razões, e que a gente possa, no próximo ano, realizar uma festa mais substanciosa e, provavelmente, se a pandemia deixar, voltando para o caráter presidencial. Falei muito, mas não podia deixar de dizer isso. E renovo a minha alegria, o meu orgulho de participar de uma mesa com essas duas figuras importantes, que é o Estélio Mendes e o David Almeida, coordenado por Rogério Generoso. Estélio, e a sua palavra sobre a Flip? Eu agradeço muito o convite feito por vocês e também dou continuidade ao que o Alexandre falou. É um orgulho imenso fazer parte de uma mesa dessa. Eu me sinto muito feliz com isso. Tenho a Fliporto, a Flip tem a Flipo como uma referência. Nós estivemos na Flip em algumas edições. Eu lembro particularmente de 2018 ter tido a oportunidade, a alegria de ouvir Nelson Mota na Flip, um momento muito bonito. E isso é algo que foi sempre um impulso para que nós criássemos a Flip. A Flip tem metade da idade da Flip, né? Nós nascemos em 2018 e vimos num momento muito especial, porque 2019 foi o segundo ano da Flip. A Paraíba tinha, naquele momento, 19 feiras ou festas literárias acontecendo naquele ano. Com a virada da pandemia, obviamente, como aconteceu com todo o movimento cultural e com todo o movimento social, praticamente, no mundo, né? Houve uma redução muito grande dessas festas literárias, e nós temos a sensação muito otimista de que 2022 esse movimento renasce aqui na Paraíba. Nós já conseguimos esse ano ter 6 festas, e a perspectiva de que 2023 vai ser um novo tempo também para a gente aqui. Então, eu só reitero a minha grande satisfação de poder dialogar com vocês nesse momento. Ah, que legal. Lembrando que Campina Grande é um grande, né, vetor de cultura e arte aí na Paraíba, né? Quiçá do Brasil, porque ela atrai o forró, outras expressões, né? Enfim. Davidson, e como é a felicidade aí em Moreno? Moreno, para quem está em outra instância, outros estados, outros países, é uma cidade da região metropolitana, né, do Recife, Pernambuco, Brasil. E aí, Davidson?
Eu vou começar pedindo bênção para os mais velhos, bênção para os mais novos. E eu estava aqui vendo os mestres falarem, né? E eu percebi que nesse diálogo eu sou o caçula e a Feira de Literatura de Moreno também é caçula entre as duas feiras que estamos aqui prestigiando nessa conversa, a Flip e a Flipo, né? E eu percebo em nossa conversa que, apesar da pandemia, o nosso pior inimigo para realizar essas feiras e essas festas literárias são o poder público, que nunca acredita no potencial que a literatura tem nesse país e como poderá ser transformadora e, sem sombra de dúvida, a melhor ferramenta para uma revolução do povo brasileiro. É a literatura, não tem como. Eu sempre digo que a literatura é o maior legado da humanidade. Ouve-se dizer que é a roda, ouve-se dizer que foi a descoberta do fogo. Eu digo que sem a literatura, nenhum desses registros estariam nos anais da história. Então, logo, a literatura é a primordial arte do ser humano, em meu ponto de vista. Ano difícil, ano de pandemia, mas nós, guerreiros que somos, literários, né, como aqui também estou conversando com autores, né, de vários gêneros, o Alexandre, o romancista, o Rogério também, o Generoso também publica, o amigo Mendes, eu não sei se ele publica e qual o gênero, mas provável que também seja um literário. Ou seja, na literatura, se a gente não for o caba, que vai fazer o papel do distribuidor, do produtor e do agitador literário, a gente não vende. E me parece que todos nós, companheiros e companheiras fazedoras da literatura, sempre tem um apoio mínimo possível da gestão. Isso é em Moreno, isso é em Porto de Galinhas, isso é em outras cidades. E aí eu me pergunto, e aproveitar aqui nesse momento que a Flippo está trazendo um momento online, resistindo, eu peço para que as pessoas deixem aqui nos comentários até quando a gente vai estar brigando com os gestores das nossas cidades, do nosso estado, para que eles só enxerguem a importância e o poder econômico e turístico que essas feiras traz para a cidade. Uma feira que já tem 20 anos, o que é que precisava provar ainda? Não é? E outra com 10 anos, então não era nem para a gente estar preocupado mais se vai ter a verba, já era para estar incluído no orçamento desses gestores, independente da cor do partido ou da bandeira. Porque às vezes os nossos representantes se comportam como se a política fosse realmente um campo de batalha, de guerra, e que você não pudesse ajudar o seu adversário. A gente pode ter adversário no meio político, artístico, seja ele qual seja, mas a gente não pode ter inimigo, né? Como se fosse um inimigo de guerra. Então, eu estou muito feliz, grato demais, assim, eu estou eufórico por estar numa mesa com avatares da literatura contemporânea. O David sempre guerreiro, né? Mas eu quero dizer, David, que mesmo sendo mais mocinho, você já está tiozinho já, né? Nós, vovozões, né? Enfim, mas fazer uma pergunta genérica aos três. Eu já vi, o David acabou de falar que o maior inimigo não foi nem a pandemia, né? O maior óbvio não foi a pandemia, mas a gestão pública, o Estado que não reconhece. É, também Alexandre foi nesse viés, e Estélio foi por viés realmente da pandemia, que mesmo que o Estado, né, porque a percepção é a seguinte, né, o, a festa literária, a literatura, a cultura é importante, mas quando você está morrendo, quando você está passando fome, nós voltamos ao estado de passar fome nesse país, voltamos ao estado de pobreza absoluta, meio que deixa de lado essas políticas. Política cultural. Vocês vislumbram para 2023 uma política de Estado, porque para mim a única coisa que consegue virar, nos levar adiante é uma política de Estado, e não do governo. O que é que vocês têm para nos dizer sobre isso? Vamos começar com o robôzão, Alexandre.
Infelizmente, o Brasil ele tem uma tradição de não trabalhar com política de Estado, né? Existe um muito personalista, né? E a gente não consegue trabalhar com política de Estado. Isso é uma coisa muito séria. Você vê, por exemplo, nós estamos deixando um governo tenebroso, né? Que fez do obscurantismo a principal marca da sua gestão. E ele, enfim, o cara não faz nada, tá certo? E, enfim, quando a cultura, a arte, a ciência e até mesmo a tecnologia talvez sejam os principais inimigos do obscurantismo. Talvez sejam os principais inimigos do obscurantismo. Quando houve, eu vou usar um termo aberto, um termo que eu costumo usar e não vou deixar de usar hoje, porque peço, inclusive, desculpas aos meus parceiros de mesa por essa franqueza do linguajar. Mas quando houve o golpe de 2016, um dos primeiros propósitos anunciados pelo usurpador Temer foi a extinção do Ministério da Cultura. Extinção do Ministério da Cultura. E ele tentou, mas ele não teve, ele como todo usurpador, um covarde, e mesmo decidido a fazer, ele não fez. Então ele não conseguiu extinguir o Ministério da Cultura, mas esse era o propósito dele. Eu lembro que o ex-governador Mendoncinha foi vaiado no começo do processo que ele queria que talvez levasse ao extinção do Ministério da Cultura. Mas quando o presidente Bolsonaro foi eleito e assumiu, e aí eu faço uma distinção muito grande entre o usurpador Temer e o presidente Bolsonaro, né, eles são incompetentes igualmente, mas um foi presidente, o outro não foi. Um foi um usurpador. Bom, o Bolsonaro ele conseguiu, de fato, extinguir o Ministério da Cultura. Então, note que foi a vontade de um homem. Não era um político de Estado. Né? Então, eu acredito que os homens de cultura, os homens que têm o futuro como meta, os homens que têm a solidariedade, que têm o humanismo como forma de pensar, esses de fato pensam cultura. Não é à toa que o presidente Lula já convidou a Margareth Menezes, uma mulher de cultura e de arte, para ser a futura ministra da Cultura. Mas acredito que nós vamos ter muita dificuldade ainda, até porque, Generoso, eu lembro que há muito tempo, quando o Lula ainda era presidente, eu tive um embate mais ou menos forte com o ministro Juca Ferreira, porque, na época, nós éramos contra a forma como a Lei Rouanet era aplicada. Mas aí chegou, extinguiu a lei. Ao invés de aperfeiçoar a lei, de forma a dar maior espaço a uma melhor distribuição geográfica de recursos, uma melhor distribuição entre as linguagens artísticas, prestigiar mais os jovens autores, isso é que nós queríamos, abrir essa discussão. A outra país extinguiu, né? Fechou. Né? E nós, artistas, nós passamos a ser vistos pela sociedade como se a gente estivesse mamando nas tetas do governo. Quer dizer, o cara não sabia nem o mecanismo. Né? Então, nós temos aqui, de fato, aproveitar essa nova ministra, como ela é sensível, Margareth Menezes, para discutir com ela formas de colocar a cultura no orçamento público da União. Nós temos que fazer, como o David também colocou, mostrar que cultura, todas as suas expressões, todas as suas linguagens, pode constituir um elemento de crescimento econômico, não apenas de desenvolvimento social, mas também de crescimento econômico, porque mobiliza uma cadeia econômica enorme, enorme. Basta ver o que acontece com as feiras culturais. Né? Quantas pessoas estão envolvidas no processo de produção e de realização das feiras. Então, eu acredito que nós possamos aproveitar este momento, que é um momento de preparação e de início de governos, e conversar a nível federal com a ministra, com a equipe dela, e a nível local com os secretários de cultura, para saber como é que nós podemos fazer, de alguma forma, a introdução da cultura como elemento estratégico do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Eu sou engenheiro e todo mundo sabe, uma velha opinião minha, eu acredito que os países que não têm na cultura, na arte, na ciência e na tecnologia
elementos estratégicos do crescimento econômico e do desenvolvimento social, não podem pensar em ser grandes potências. E eu acredito que o Brasil tem vocação de ser uma grande potência e, portanto, tem que considerar a arte, a ciência, a cultura e a tecnologia como elementos estratégicos. Estélio? Eu considero que a última gestão de cultura no Brasil, que trouxe alguma transformação evidente, foi quando Gilberto Gil esteve no Ministério de 2003 a 2008. E vou pontuar por quê. Eu acho que o Gil foi muito feliz quando ele implantou, não implantou, acho que já existia, mas ele trouxe à tona e efetivou a ideia dos pontos de cultura, em que eu diria que milhares, né, de representações culturais elas puderam aflorar, inclusive nas comunidades, e é onde a cultura é ainda mais denegida no nosso país. Nós, que somos representantes de festas, feiras literárias, nós temos uma vantagem, ou pelo menos nós não temos uma desvantagem, né? Nós temos uma vantagem de termos os nossos movimentos realizados nos centros das nossas cidades, de maneira que a gente consegue uma convergência maior de um público que tem uma escolaridade maior, de forma que a gente ainda consegue regimentar um público maior nas nossas atividades. E quando o Gil efetivou os pontos de cultura, nós podemos ver muitas e muitas realidades em comunidades de forte vulnerabilidade socioeconômica trazerem as suas manifestações artísticas. Eu acho que isso coincide muito com a chegada do hip-hop ou com a efervescência, né, da ideia do hip-hop no país inteiro. E essas comunidades elas puderam fazer com que esses movimentos eles aflorassem. E aí vem uma inferência do Alexandre que ela é incrível, é perfeita. Como são políticas de governo, dentro do próprio governo Lula existindo, não existe continuidade. E aí vem uma outra liderança, e essa liderança não acredita naquilo, não continua, e a gente passa a tentar outros valores. Né? O que se fez com a Lei Rouanet do Brasil é uma agressão, porque a garantia que a Rouanet, independente de todas as críticas, e havia naquele momento já, com Juca Ferreira, fortes críticas à Rouanet, mas a Rouanet trazia algumas garantias e até hoje ela podia efetivar algumas garantias para que a gente pudesse, pela inoperância do poder público, tentar negociar com o poder privado para que ele financiasse ou ajudasse na captação de recursos para os nossos eventos. E a própria sociedade, inclusive muitos dos próprios artistas, eles denegriram a Rouanet de uma forma que hoje, eu tenho certeza que vocês têm uma dificuldade semelhante ao que a Flip tem. A Flip conseguiu, depois de 3 anos de luta, a aprovação da Rouanet, e a gente tem passado ainda, né, 1 ano com a Rouanet aprovada, sem conseguir uma empresa para captar. No processo todo de 2022, a gente conseguiu aqui com a Companhia de Água, que é a Cagepa, que tem uma sensibilidade maior para essa questão, a gente conseguiu 20% do valor para conseguir realizar a Flip. Então, são esses processos que fazem com que a gente enfrente a dificuldade. O poder público não tem uma política definida, não tem uma política de Estado, então a gente fica à mercê da vontade de um gestor, inclusive até um gestor de governo mais avançado. Ele, em determinados momentos, eles não conseguem dialogar de uma forma melhor, e aí a gente tem, eu costumo dizer que nós enfrentamos 2 pandemias. Nós temos a pandemia que se estabeleceu em 2016, quando o Temer assumiu o governo, e temos a pandemia do Covid-19. Essas 2 foram terríveis para a cultura. E aí, quando você chega no momento como nós vivemos hoje, né, é o momento do mais completo ostracismo, não existe mais um ministério. A secretaria era melhor que ela não existisse, pelas pessoas que passaram na sua gestão, né, na Secretaria de Cultura lá do governo Bolsonaro. Então, a única coisa que resta, e eu tenho realmente isso em mim, é um otimismo muito grande que Lula vai ter na cultura, como ele vai ter que ter na educação, um olhar diferenciado, porque foi tão denegrido ao longo desses 6 anos que ele se sente no compromisso, eu acho que moral, de fazer com que isso aconteça de uma forma mais evidente, né, pelo desgaste que nós temos vivido. Eu fiquei
particularmente feliz com a equipe de transição. O fato da equipe de transição trazer um pernambucano, que é o Antônio Marinho, acho que foi muito positivo para o Nordeste de maneira geral, mas para o nosso terreiro, Paraíba, Pernambuco, acho que foi de extrema importância a condição do Antônio Marinho, né? Ele vive em São José do Egito, então ele muitas vezes ele é mais paraibano, ele está mais na Paraíba do que propriamente em Pernambuco. Ele transita muito nos dois estados por conta dessa presença dele lá em São José, e eu tenho muito otimismo. A indicação da Margareth Menezes, pelo próprio trabalho que ela faz, ela não é apenas uma artista, que já seria muito, mas ela é uma gestora de cultura, então acredito que ela vai estabelecer no Ministério uma política que vai reerguer. Concordo com o Alexandre, não vai acontecer em 2023. A gente está na luta para ver se a gente consegue manter não, né? Consegue efetivar a aprovação da Audi Blanc 2 e da Paulo Gustavo, para nos dar algum respiro, enquanto Lula consegue estabelecer uma política que eu sonho que se tornasse uma política de Estado, também não vai acontecer, né? Mas pelo menos uma política de governo que garanta essa retomada para todos os nossos movimentos culturais. E aí, tudo aí? O que é que tu tem para acrescentar? Difícil para acrescentar, falar sobre, né? Eu vou tentar. Ver, a gente está vivendo um momento de um governo fascista, né? Terminando-se aí, tem que dar nome a essa criança, que não foi eu que participei da gestação, diga-se de passagem, nem queria que ela fosse nascida, que é o governo do Jair Messias Bolsonaro, é um governo fascista. E quando se quer escravizar um povo, aonde se ataca é logo na identidade, que é a cultura, que é a identidade do povo. Então, um presidente que passou a chamar os fazedores e as fazedoras de cultura de vagabundo, queria acabar com a mamata, que os artistas iam ter que trabalhar como se a gente vivesse em sombra e água fresca com a nossa arte, que todo fazedor de cultura, independente da linguagem cultural, sabe que não é bem assim. A gente trabalha e muitas vezes até mais do que qualquer outro setor. Não era de se esperar que fosse desvalorizado tanto nesses últimos 4 anos todos os segmentos culturais. Uma coisa importante que o Alexandre falou é que eu também tinha críticas ferrôneas contra a Lei Rouanet, e que na pandemia a gente pode ter encontrado uma forma, com a lei emergencial Aldir Blanc, de ser a política desse governo para manter essa verba e garantia dos movimentos culturais precisando ter nos estados e nos municípios. Porque a distribuição da Lei Paulo Gustavo ela é bastante interessante. A Jandira Fegali, quando pensou nesse projeto, ela pensou num projeto emergencial, mas que facilmente pode ser adaptado para ser, de fato, a lei que possa vingar e se tornar a lei do governo Lula aí, com a cara da cultura, homenageando um grande compositor e músico, né, que é o Aldir Blanc, que todo mundo conhece pela sua crítica na anistia, pela sua crítica na ditadura, né? O Bêbado e Equilibrista é o hino da anistia. Então, é muito fácil a gente defender com que essa lei venha se tornar uma lei realmente do governo Lula, que é um governo mais progressista e que a gente está muito otimista, que traz de volta ao Ministério da Cultura, que isso para nós é um ganho enorme, porque a gente estava órfão, a gente da cultura estava se sentindo totalmente marginalizado, escanteado, e eu não sei nem mais qual adjetivo nesse governo que não produziu nada, e na cultura, então, ele nos exterminou de fato, fechando o Ministério da Cultura. Então, eu acredito que realmente a gente vai ter que ter muito diálogo, nada vai ser fácil, até porque se a gente tivesse dado continuidade, o governo Bolsonaro tivesse dado alguma continuidade a algum projeto cultural, seria mais fácil, mas a gente, além dessa pandemia, passou por uma desconstrução e muito grande sobre os aspectos culturais e das políticas de cultura governamentais. Então, não vai ser fácil. Eu acredito que aí, como o companheiro Mendes falou, esse próximo ano a gente ainda vai ter que viver das leis emergenciais, Paulo Gustavo e Aldir Blanc, mas eu também estou otimista e com essa guerreira que é a Margareth Menezes, que vai dizer sim para o que veio. Eu acredito que estamos num caminho correto. Agora cabe nós não deixar a peteca cair, né? A gente tem que estar em cima, tem que estar fiscalizando, tem que incentivar, tem que contribuir de alguma forma, dando ideias, sugestões, enfim. A luta continua. É isso, companheiro. Só uma brincadeira. Mas eu me sinto privilegiado, porque nesse 2022 eu estive
na Felicidade, né, convidado por Davidson. Nós lançamos um livro lá de Alexandre, eu dei uma palavrinha lá, e foi bastante importante verificar as dificuldades, né? Questões políticas já colocadas naquele tempo, de possibilidades de encontrar um local fechado, local disponibilizado com antecedência, de as coisas não acontecerem que estavam prometidas, né? Eu me lembro aquela praça lá em Moreno, que não ia ter o evento que deveria haver no outro dia, né? Depois que nós estivemos lá. Eu estive na FLIC, porque estou aqui em Campina Grande, fui lá ver, prestigiar o nosso amigo Estélio e a FLIC, e sou produtor executivo da FLIC. Então, eu, além de estar junto, mais diretamente na Flipo, a gente começa a fazer um caminho que vai observando, né? E vendo toda a dificuldade, né? Toda a dificuldade que e emanar essas linguagens todas, porque já a literatura tem várias linguagens, né? Ela atua, mas a gente, por exemplo, da Flipo incorpora, por exemplo, nós teremos uma mostra audiovisual, para citar, em que nós vamos integrar o audiovisual, a produção audiovisual, como matéria letiva de uma escola, de um EREM, aí de Pernambuco, né? Lá em Lagoa Encantada, os alunos fizeram a produção. Então, você já vê aí que a cadeia vai para a educação, com a cultura, com um projeto de matérias eletivas que estão por aí, né, rolando. E a gente espera criar novas plateias e novos fazedores de cultura, mostrando, dando visibilidade a esse tipo de coisa. E nós temos outras várias vertentes. Mas nós temos ainda uns 15 minutinhos, e infelizmente o tempo urge, né? Eu queria ouvir de cada um de vocês três, aqui agora, o que é que vocês têm como proposta de resistência, aperfeiçoamento e de encaminhamento para o futuro nas suas produções, e especificamente essas festas literárias, que me parece cada vez mais a literatura ela intervém no audiovisual, seja na dramaturgia, seja, enfim, sem poesia não há arte, para mim, né? Sem poesia. Então, a arte poética ela caminha aí entre esses espaços. E eu vou começar com o mais novinho, que é David, porque ele disse que é mais novinho. Vai lá, tiozinho. De fato. Bom, eu acho que a gente primeiro tem que lutar pela desburocratização de todos os processos seletivos de editais culturais, porque a gente consegue ver que muitas pessoas são barradas nesses processos pela burocracia que é solicitada. É uma coisa horrível, terrível. Então a gente tem que lutar por essa desburocratização, sobretudo aqui no governo do estado de Pernambuco. Se ganha as mesmas cartas por exemplo, eu fui desaprovado para ser produtor cultural porque não consegui mandar a carta da empresa numa data vigente, o endereço reprovado porque estava mais de 6 meses e tal. E você fica sem entender, porque não é para avaliar o currículo artístico, não é para dar foco no que está sendo produzido, não é para provar o que a gente está fazendo. Então, uma feira que já chega, no caso da Felicidade, no seu 5º ano, o que é que mais eu tenho que provar para o governo do estado, por exemplo, dizer, tem que ser validado, a gente tem que mandar a verba. Então, é muito difícil, porque aí você termina tendo que contratar especialista só na burocracia para poder aprovar um projeto que já está acontecendo, sendo carregado pelas suas costas há mais de 6, 10, 20 anos. E depois como o pão de cada dia, a luta diária, né? Aqui, quando a gente terminou, quando a gente chamou o prefeito para participar da abertura do evento, a gente já entregou a ele o projeto do ano que vem.
porque falaram que ficou muito em cima, a gente entregou o projeto em cima e precisaria de mais tempo para analisar, para conversar melhor com a equipe. Eu digo, então está aqui o projeto do ano que vem, com a data, com o tema, com os valores. Então, estou aguardando já para ser convocado pela gestão de Moreno para a gente discutir, então, como é que a gente vai fazer a sexta edição desse evento, que teve esses abusos, que foram coisas que foram acordadas não foram cumpridas até o final, como você bem citou. Eu acho que é só resistência. A gente não tem outro caminho a não ser este caminho, porque eu percebo que às vezes as pessoas chegam nos departamentos públicos, né, e ela trabalha como se aquela verba fosse tirada do bolso dela. Ela assumiu o cargo público, a gestão pública, para facilitar a vida do cidadão. E a gente vai lá, leva um projeto e tal, o cara fica se comportando da tal maneira, eu não sei se vocês têm essa impressão também, como se a gente estivesse tirando dinheiro do bolso dele. E ele também não oferece uma proposta de diálogo, de como a gente deve melhorar. Eu acho que nós, fazedores e fazedoras de cultura, somos experts em sobrevivência e em resiliência. O que a gente está precisando é de sensibilidade, talvez, das pessoas que podem favoritar para a gente uma caminhada com uma certa tranquilidade nas nossas produções e que essas pessoas, às vezes, nem sequer têm essa sensibilidade. Aí é por isso que é tão difícil para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos. Mas acredito que, como eu vejo a esse painel aqui, que para mim é uma inspiração enorme, usando as suas palavras, Generoso, que tem o vovô Alexandre, que está fazendo ainda com resistência, outras cidades fazendo, escolas trazendo novos fazedores de cultura. Então, isso é que nos fortalece, né? Estamos resistindo e estamos servindo de exemplo para as próximas gerações. Então, é isso. Professor Estélio Mendes. Então, eu fico imaginando um poeta popular lá do interior de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas, ele se submetendo a um edital de cultura. Nós temos acesso à internet, nós temos formação, a gente busca os amigos para dar apoio, é um amigo advogado que diz a gente onde é que consegue a certidão negativa que você não... E você imagina um poeta popular que, às vezes, sem a instrução formal da escola, um grande poeta popular, um grande repentista, ele buscar um edital de cultura. Ele sequer consegue fazer a inscrição. E aí a dor que você acaba de nos trazer, infelizmente, ela é uma dor generalizada. É a dor que a gente sente aqui em Campina Grande, que tenho certeza que isso permeia o país inteiro. A burocracia ela é necessária até um certo ponto para garantir a lisura dos processos, mas é exatamente aquilo que você diz. Certos entes, eles tratam a coisa como se fosse saída deles e sem acreditar. Porque até quando você encontra um mecenas que ele acredita e ele vai lá e investe, a gente ainda fica com certa felicidade. Caramba, o cara reconheceu o que eu tenho feito, que bom, ele vai acreditar que a minha feira tem 5 anos de existência e ela tem um potencial para um município como Moreno já de reconhecimento. Mas é um gestor cultural que, além de ele tratar como sendo pessoal, ele ainda não acredita, ele ainda não tem conhecimento para reconhecer. Bicho, o que você faz é tão legal, é tão importante o que você tem feito, a referência é tão forte, que esse negócio aqui eu trato como sendo meu, mas eu vou fazer um investimento em você. Ele não faz. Né? Então, a impressão que passa, isso na Paraíba é extremamente forte, é que os gestores de cultura eles sofrem uma transformação quando eles saem, todos os que tem aqui, todos são artistas, mas quando eles se voltam à gestão, eles parecem que esquecem o que eles viveram um dia, que é o que a gente está vivendo hoje, e passam a nos tratar de uma forma grosseira, de uma forma absurda. Né? A FLIC conseguiu a Audi Blanc municipal em 2021, e a gente não conseguiu a Audi Blanc estadual. E até hoje eu não sei por que em 3 meses nós nos tornamos incompetentes para não conseguir captar um recurso estadual quando a gente conseguiu um municipal. A feira já no seu 4º ano. A nossa feira tem, o Rogério acompanha melhor isso aí, a gente conversa muito. A nossa feira tem 7 eventos que são permanentes, acontecendo de abril a novembro.
e a feira em si, o 8º evento, é a culminância que acontece no feriado do 15 de novembro aqui. Então, a gente já tem uma história, nós estivemos, a gente tem isso registrado, com todas as cartas de anuência, nós já tivemos mais de 3.000 alunos atendidos no nosso projeto Leitura Viva, que é um projeto em que a gente leva os autores para as escolas públicas aqui de Campina Grande. E, como esse, muitos outros eventos, como o Encontro de Cordelista, que acontece no mês de junho, o Repórter Literário, que é um projeto que a gente faz junto com a Universidade Estadual, para alunos de escola pública também. E, como falei, são 7 eventos que a gente realiza. E até hoje a gente ainda precisa provar para esses gestores, com os documentos que você citou, que a gente existe, que nós temos uma produção, que a coisa acontece efetivamente há 5 anos, mas a dificuldade ela permanece como no primeiro ano. É impressionante como isso, infelizmente, acontece. E acho que a palavra, para resumir, eu poderia responder a pergunta do Rogério com uma palavra que você usou: resistência. É a única forma. Alexandre Santos, para nós fazermos a Bom, culminância. nós temos uma trajetória um pouco distinta, mas o que nós queremos é provocar. Né? Nossa intenção é, de fato, provocar. A Flip ela tem a sorte, né, de ter uma trajetória nos últimos 2 anos, uma trajetória que corre em paralelo com o Canal Arte Agora. E o Canal Arte Agora ele parte de alguns princípios, entre os quais que dentro de cada uma das pessoas mora um artista. Mora um artista. E esse artista, eventualmente, ele tá lá escondido, né? Eventualmente, o cara não gosta nem disso, né? O cara é super machão, acha que arte é coisa de quem não é machão, mas ele, no fundo, ele é um cara que gosta muito de dançar, é um dançarino. Então, a arte que o seduz é a coreografia. Então, ele é muito paixão, tal, mas gosta de fazer churrasco. Então, a arte dele é a gastronomia, sei lá, é a arte culinária. Então, nós procuramos, no Canal Arte Agora, procurar pensar de dentro das pessoas esse artista. E aí nós temos aberto espaço aqui para todo tipo de pessoas que falam sobre arte sem ser artista também, né? Então, na realidade, o que nós queremos, isso a gente faz no horizonte, Estélio, que não é só nacional, né? Porque o Canal Arte Agora tem uma facilidade enorme de mobilizar as pessoas. Então, a gente começa, no fundo, a expor as incompetências, expor as competências e os talentos artísticos e expor as incompetências administrativas de quem não apoia a cultura. E aí como eu disse, eu não tenho muito papo na língua, eu vou contar um negócio sério, porque eu não sei se o Davidson ou você mesmo, Estélio, já passou por essa experiência, do poder público querer competir com você. Aí é mais complicado ainda. Né? Você tem um empreendimento cultural, leva para o prefeito e o prefeito vai dizer: não, mas eu vou fazer do mesmo jeito, no mesmo dia que você. Não é? Isso é uma coisa séria. Né? Aqui em Pernambuco, nós temos a Feira Bienal do Livro, ganhou um concorrente que era exatamente a Fenelivro. Fenelivro organizada pela CEP, com dinheiro público, competindo com a Bienal. Eu nunca entendi aquilo. Né? Pode ser que tenha uma razão, eu não entendi, mas acho que é um erro, até porque era no mesmo período. Não é? Um era no final de outubro, outro no começo de novembro. Para quê, rapaz? Não podia fazer assim. Então, eu acho que quando o poder público se sente afrontado pelo talento privado e quer fazer uma coisa melhor do que você, então ele começa a sugar os recursos e a negar o apoio que você precisa para fazer um evento melhor. E vou contar uma história aqui que talvez não devesse nem contar, mas vou contar. O generoso está aqui, ele vai depois me reclamar. Quando a atual prefeita de Ipojuca tomou posse, nós procuramos a gestão para apresentar o projeto da Flipo. E o esposo da prefeita, o Romero Salles, um grande amigo, disse que a prefeitura ia dar todo apoio à Flip. E eu fiquei muito animado, né? Um amigo, né? A prefeita sensibilizada, tudo, eu fiquei muito animado. Mas quando eu cheguei, me conduziram para a Secretaria de Educação. E quando eu cheguei lá, que eu expus o projeto da Flipo,
alguém me disse lá, uma senhora, não lembro o nome dela, me disse, não, mas a nossa prioridade não é fazer a Flippo, é fazer uma Bienal. Eu achei esquisito, quer dizer, o governo ia competir com a Flippo. Achei que não devia, né, talvez. E aí eu caí na asneira de dizer para ela que era muito importante, né, todo empreendimento cultural era importante, mas que eu, no lugar da prefeitura, não faria uma Bienal. Porque a Bienal é de 2 em 2 anos e só daria chance para o prefeito fazer 2 bienais. Aí ela me respondeu um negócio que eu achei, nunca mais vou esquecer. Eu disse, não, mas aqui a Bienal é de ano em ano. Eu digo, bom, se aqui a Bienal é de ano em ano, eu não posso fazer mais nada. Aí tá certo. E o fato é que com essa Bienal anual, e lá depois ele, não sei se porque eu alertei que não podia ser uma Bienal anual, deram um outro nome lá, e o fato é que a Prefeitura do Ipojuca, ao invés de ter diversos empreendimentos culturais, passou a ter, concentrou todos os recursos, toda a aplicação nessa Bienal anual que fizeram por lá, e o fato é que a Flippo ainda ficou lá algum tempo, e a gente agradece porque eles concederam o direito da gente usar os espaços públicos, né? Não deram nenhum apoio, né? Mas pelo menos isso eles fizeram, e eu fico muito satisfeito e agradeço a doutora Célia, muito obrigado, mas avisa o seu pessoal aí que Bienal não pode ser por ano, tem que ser Bienal de 2 em 2 anos. Quando a Bienal é de ano em ano, dá problema, muda o nome para alguma coisa, certo? Bom, mas então acontece isso. Então, eu acredito que, primeiro, nós estamos mais calejados, nós estamos mais curtidos na resistência, curtidos na dificuldade, e nós vamos levar esses nossos reclamos para os gestores. Isso é um fato concreto. Depois, nós vamos fazer com que a ministra tenha tempo de trabalhar e possa querer trabalhar, né? Então, nós estamos com os nossos projetos, são projetos antigos. O projeto do David tem 5 anos, o nosso tem 10 anos, o de Campina Grande já tem um tempão também. Então, existem projetos bons, são projetos experimentados, não são aventuras, e mesmo que fossem, mereciam apoio, mesmo que fossem. Mas no caso desses 3, não são aventuras. Então, eu tenho certeza de que o poder público vai ter alguns. O primeiro deles é de não querer, primeiro a decisão de apoiar. Apoiar é fundamental. O artista merece apoio. O artista não merece ser tratado como um malandro. Merece apoio. Porque uma vida sem arte não merece ser vivida. Um país que não tem arte é uma tristeza. E a marca do brasileiro é a alegria, é a arte, é uma coisa que vem de dentro, né? Então, um é esse, certo? E o outro é, de fato, não queira competir com a gente. E se quiser fazer sua Bienal, faça a Bienal uma vez a cada 2 anos, não faça uma Bienal por ano. E se fizer sua Bienal por ano, não coincida com a Bienal feita pelos outros, porque não adianta. É isso aí, Generoso. Obrigado. Agradecendo a Alexandre a conversa, a Estélio Mendes e a Davidson. E assim nós encerramos nossa mesa. E continuem aí ligados na Flippo, ok? É o dia todo, dia 17 todo, com atividades variadas. Tchau, pessoal. Até a próxima. O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta a merecida expressão cultural. Porto de Galinhas, nossa escrita, seja concebida ao calor verbal. O embalo da Flippo, fogo da vida, exalta a merecida expressão